Oi galera, Davi Alves quem aqui fala, e a minha resenha hoje é sobre o livro Além do Planeta Silencioso, o primeiro livro da trilogia escrita por C.S. Lewis. Hanson, um professor de filosofia, gosta de passar os seus tempos livres andando sem o rumo certo. O que ele começa o livro fazendo, e o livro é narrado por um personagem que não está dentro da história. Se eu não me engano, esse tipo de personagem, esse tipo de narrador é narrador observador. E guarda essa informação para a resenha do segundo livro, que vai ser muito importante, também vai sair no canal, já se inscreve para não perder. Como disse Tolkien, esse livro é um thriller e ele tem vários clímax ao longo da história. O primeiro é quando ele, cansado de andar, chega até a casa de uma senhora que está preocupada porque o seu filho ainda não voltou do emprego. Ele, também se preocupando junto com a senhora, decide ir em auxílio dela à casa dos patrões desse menino, procurar e ver se ele estava lá ou em um outro lugar, já que ele tinha ali algum histórico não tão interessante, por mais que isso já tivesse acontecido algumas outras vezes. Só que essa viagem de Hanson até essa casa dá super certo e o menino acaba voltando para casa, só que quem fica preso no lugar do menino é ele, com a justificativa dada pelos proprietários da casa de que ele invadiu a varanda dele e que por causa disso ele ficaria preso. Só que isso vem muito tempo depois dele ser. E acontece que, depois que isso acontece, ele se vê dentro de uma nave. Como ele estava buscando hospedagem, então ele tentou na casa da mulher, só que antes disso ele tentou se hospedar na casa porque ele conhecia um dos proprietários por ser amigo dele de faculdade. E o que é que acontece? Ele até consegue certa hospedagem, só que ao longo da noite, até que chegasse a noite, eles o drogam e colocam ele dentro de uma nave espacial. Você deve estar se perguntando, mas por que a mulher não deu espaço para esse homem ficar na casa dela por uma noite? Porque ela estava muito preocupada com o filho, talvez ela nem dormisse se o filho não voltasse para casa naquela noite, e também porque eu acho que a casa dela era pequena. E tinha uma rede de hotéis ali próxima, só que os donos, se eu não me engano, já estavam com uma super lotação, então não tinha como ele ficar dentro desse hotel próximo, e também não tinha como ficar na casa dessa senhora por provavelmente ser pequena. Ou também porque ela morava sozinha, né? Morava só ela e o filho, então seria meio estranho acordar um homem sem saber de onde ele vem, quem ele é. Meio suspeito, né? Principalmente porque a história se passa, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Se você assistiu Criminal Minds, você também não daria uma noite de sono na sua casa para esse homem. Eu tenho quase certeza disso. Como eu disse, Tolkien escreveu sobre o livro e disse que ele era um thriller. Eu sei que o segundo clímax do livro é que, depois da viagem descrita nos primeiros 2 capítulos, eles chegam em Malacandra. Nome que inclusive eu errei no vlog de leitura, que já saiu no canal. Então depois da viagem, que foi descrita no vlog de leitura principalmente, eles chegam até Malacandra. Só que Hanson ele tem um medo terrível de ser devorado por um Eldila, que era um dos seres que viviam ali naquele mundo. Que inclusive eu vou falar mais à frente ao vídeo quais eram os tipos de seres que viviam naquele mundo. Então espera aí um pouco, que isso eu não vou repetir na segunda resenha. Por mais que eles sejam citados no segundo livro, eu não vou citá-los novamente na segunda resenha. Que na concepção de Hanson, pelo que eu entendi, ele achava que esse Eldila era um predador, esse Eldil, né, que é o nome singular desses seres que viviam ali em Malacandra. Só que ele, após estar sobre o solo malacandriano, acaba fugindo e os amigos deles correm atrás dele para tentar... Os amigos não, né? Os homens que o levaram para essa nave. Ele não foi sozinho na nave, tá? A propósito, se eu não falei essa informação antes, eles foram junto com o Hanson. Então o Hanson foi junto com eles até Malacandra e ele ouviu a história deles falando que ele ia entregar ele para esse Eldil e que na cabeça deles era um predador e que eles tinham que entregar ele e eles tinham que entregar o Hanson como uma oferta para que eles pudessem extrair as riquezas daquela terra, que eu vou também falar aqui mais na frente do vídeo quando eu estiver falando mais sobre os seres que existem em Malacandra. Então, como eu ia dizendo, Hanson já em solo malacandriano, ele foge e nessa fuga ele encontra um dos habitantes ali de Malacandra, que é um Au. Eu acho que é assim que fala. Eu vou escrever o nome aí pra vocês na tela, porque é bem difícil de falar. Talvez a minha dicção não contribua muito, então por causa disso eu vou ter que escrever o nome pra vocês na tela, pra vocês terem a melhor compreensão de como é o nome de tudo. Isso é bem complicado, tá? E o que eu acho legal nesse livro, por mais que não tenha chegado ainda nessa parte, é que o autor ele desenvolve uma língua própria para Malacandra. O que acontece também, se eu não me engano, para Perelandra, que é o livro 2 da trilogia, que eu inclusive já li, já tem resenha escrita para mim gravar. No primeiro momento em que ele encontra aquela espécie, o Au, ele estava conversando com uma outra espécie de Malacandra, só que Hanson não conseguia ver porque eles se apresentavam às pessoas que eles queriam. A outra espécie, por exemplo, se apresentou ao Au para dar uma informação a ele muito importante. Então ele só se apresentava às pessoas e era visível aos olhos das pessoas de Malacandra quando eles queriam passar alguma informação. Para Hanson eles também eram visíveis, só que ele tinha que
ver assim meio de canto de vista, como se eu quisesse ver uma coisa que está ali com o meu canto do olho. Uma luz passava por eles e fazia umas ondulações, e isso era os Eldil, se eu não me engano. Se eu não me engano também, os amigos que levaram, os amigos, né, o amigo e o outro amigo do amigo, que levaram Hansel até Malacandra, não sabiam que era o Eldil, ou que eles ofereceriam o Hansel ao Eldil em troca das riquezas da Terra. Então eu falei aqui um Eldil como uma forma ilustrativa para vocês entenderem da melhor maneira possível. Até porque o Eldil, se eu não me engano, era o maior exemplo de bondade que existia em Malacandra. Então eles não entregariam o Hansel ao maior exemplo de bondade que existia em Malacandra. Isso seria meio racional. Como eu disse, C.S. Lewis desenvolve um idioma próprio para o livro Malacandra, e esse idioma é aprendido inclusive por Hansel quando ele passa um tempo com o Hal, conhecendo principalmente a tribo e outro amigo do Hal, o Royal, se não me engano é esse o nome dele, e eles convivem ali muitos tempos juntos até que acontece uma coisa na história. Eu não vou falar para você não pegar spoiler, porque esse momento é o momento do livro que você fica assim: eu não acredito que isso aconteceu. Gente, é uma reviravolta assim muito rápido no livro, então eu não vou dar muito spoiler. E por causa disso vai ser uma resenha bem mais objetiva, eu não trouxe nem aqui os resumos dos capítulos. Nesse livro, se eu não me engano, tem 23, então daria super certo para trazer. Se eu não me engano, são 170, 200 páginas que ele tem. Então, eu realmente não trouxe porque a história vale muito a experiência de ler. E geralmente as histórias que eu trago aqui, o resumo dos capítulos, são aqueles livros que eu não indico de forma nenhuma que vocês leiam. Depois que eles convivem juntos, muitas coisas acontecem depois disso, engraçadas inclusive. E a gente vê nesse livro um gancho para o segundo, quando o Eoarza, ou Oyarza, eu vou colocar o nome para vocês. E esse personagem, a propósito, é sensacional. E esse personagem pede para Hansel ir para um outro planeta que se chama Perelandra, título do segundo livro da trilogia cósmica. E o Oyarza pede para que o Hansel vá a outros planetas explicar as atrocidades cometidas pelos homens do nosso planeta, que, para os malacandrianos, é chamado de Planeta Silencioso. Por isso que o título desse primeiro livro da trilogia cósmica é Além do Planeta Silencioso, já que eles vão além do planeta em que vivem, o nosso, que é o Planeta Silencioso, e acabam parando em Malacandra. E essa viagem de Hansel para esse mundo, ou esses mundos, seria feita exatamente para que ele tentasse explicar o mal da humanidade, as guerras e outras coisas. Então, 5 foram as coisas principais que me fizeram gostar bastante desse livro e indicar a você caso um dia queira ler. O primeiro é a língua desenvolvida no livro, como eu já tenho falado anteriormente, então vou me resumir ao máximo nesse ponto, e já vou para o segundo, que é os personagens. Tem um arco de redenção do vilão que é sensacional. Se eu não me engano, o nome dele é Easton, ou Ashton, o nome é assim, qualquer coisa eu coloquei na tela para vocês. Como eu sou péssimo nome de personagem, eu evitei anotar, até para não confundir, porque são tantos personagens que aparecem ao longo da história, principalmente os seres de Malacandra, que vão ser mais abordados à frente do vídeo, daqui a pouco quando eu falar o próximo ponto, que é os diálogos desenvolvidos em Malacandra, principalmente quanto à relação que um ser tem sobre o outro, ou que os seres têm em igualdade no planeta. Então não existe uma certa hierarquia entre seres. Por mais que uns se ocupem só na poesia, outros com conhecimento, e outros em explorarem a riqueza da Terra, e um que governa, de certa forma. Então esse talvez estaria ali ocupando o topo dessa hierarquia, mas isso não é muito bem determinado. Pelo menos no livro eles não falam se existe uma hierarquia de fato. Hansel também como personagem é sensacional, gente. Maravilhoso, sensacional. Eu super indico esse livro, tá? Os 3, né? Eu nem li ainda o terceiro, mas eu super indico que você leia os 3. Como eu já falei aqui de todos os pontos que me fizeram gostar do livro, eu vou falar agora dos seres de Malacandra, e eu vou falar também um pouco mais da história, né? Da reviravolta que tem na história, sem dar muito spoiler para que você se surpreenda quando ler esse livro pela primeira vez. Porque eu espero ler mais de 10 vezes, porque esse livro é sensacional. A escrita de livros, gente, a escrita de livros é maravilhosa. A indicação de Tolkien é sensacional. Então, há 5 seres principais em Malacandra. Há o Oz, que era o amigo de Hansel. O plural, inclusive, para esses seres é Rosa. Então, sempre que você quiser colocar um plural, nesse caso específico, eles colocam um A em vez de um S. E eles vivem de poesia e de cantar música. E eles também vivem na Terra Baixa. Tem um nome específico para isso na língua deles. Só que, para que o vídeo não seja longo demais, eu prefiro não citar. Os segundos tipos de seres que vivem em Malacandra são os Seroni. Esses detêm o conhecimento. Tanto que quando os Rois não sabiam de alguma coisa, eles dizem: os Seroni devem saber. Então eles meio que tinham ali o conhecimento
e viviam também nas terras altas. E eles eram seres do planeta que tinham conhecimento de todas as coisas. Tem aqui também um terceiro grupo de seres que viviam ali, era os Frilipes. Eles mineravam uma espécie de ouro. Como eu disse a vocês, tinham riquezas na Terra, e os amigos, as pessoas que vieram com Hanson, acho que é melhor falar assim, para Malacandra, o levaram em troca disso, que iriam trocar ele por isso. Então eles escavam a Terra e tiram ouro da Terra, fazendo assim com que os amigos de Hanson se interessassem, fazendo assim com que as pessoas que levaram Hanson até Malacandra se interessassem por esse planeta e fizessem o que fizeram com Hanson levando até lá. E também justificando o porquê deles levaram Hanson até lá. Só que esses amigos tinham medo do Ioarza, é esse o nome do ser que eles tinham medo que vivia ali em Malacandra. Não os Eldios, tá, gente? Pelo mesmo motivo que eu justifiquei anteriormente. Só que o Ioarza só queria falar com eles. Na primeira vez que eles foram, eles conseguiram ali alguns ouros. Eles conseguiram ali algumas peças de ouro. E eles voltaram com outra pessoa para fazer esse acordo de certa forma. E esse Ioarza, ele não morria, não havia sido jovem e governava Malacandra. Há também o Eldio, que é com quem o Oi, se eu não me engano, um Ois falava, já que eu tô falando do passado, né? Eu não sei, gente, como vão ver. Meu Deus, eu não sei como ver. E esse Eldio é um ser quase que transparente, se eu não me engano, o plural é Eldila. E ele aparece somente para os moradores de Malacandra e também para Hanson, se ele tentar vê-los por meio assim, por meio da visão indireta, como eu já tinha dito a vocês anteriormente, sendo Eldio dificilmente visto por Hanson. Então, além dos 5 pontos que eu citei anteriormente, a narrativa que C.S. Lewis constrói, a facilidade com a qual você interpreta tudo que ele coloca ali é sensacional. Além principalmente das reflexões filosóficas que estão presentes em toda a história, em todo o livro. Esse é mais um daqueles livros que eu super recomendo para você ler, principalmente se você quer ter ali algumas interpretações sobre, por exemplo, outros mundos, né? Já que a gente faz tanta essa teoria, tantas teorias da conspiração. Nesse livro isso de certa forma se concretiza até com a carta que o C.S. Lewis, até com a carta que Tolkien escreve no fim do livro. Então tem uma carta de Tolkien no início, indicando o livro, dizendo que ele foi lido na comunidade em que eles participavam, e depois ele falando que a história era real. Então foi uma coisa realmente sensacional dos autores terem pensado nisso, darem essa certa literalidade à história ficcional. A propósito, o personagem também foi inspirado em Tolkien. Essa resenha foi bem mais objetiva, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like para que eu traga mais resenhas assim. E isso foi tudo. Se você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar com alguém que também gosta de conteúdo literário. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Até daqui a pouco com o próximo vídeo.